Antes de começar essa segunda parte, eu preciso estar aqui citando alguns materiais que são a base para uma boa aula de didática, tá bom? Vou estar aqui apresentando uns dos materiais que eu apresentei em sala de aula. Eu tenho alguns, tá? Dicionário Bíblico Wycliffe, ele é puramente bíblico, tem quase 2.000 páginas, um dicionário excelente. O Dicionário de Ética Cristã de Stanley J. Grinch, a Bíblia de Estudo Arqueológica, e também não pode faltar, como falamos de Comênio, precisamos citar a obra dele que foi escrita aí por volta de 1632, que é um clássico da literatura, chamado A Didática Magna, tá? A Didática Magna de Comênio. Lembrando que o nome Comênio é João Amós Comênio, nasceu na Morávia em 1592. Devemos também ter aí, é muito bom, da editora Betânia, acho que é assim, Orvard Edris, Ensinando para Transformar Vidas. Didática também, de José Carlos Libânio, um clássico aí da editora Cortez, se não me falha a memória. Também Estilos de Aprendizagem, de Marlene Lefebvre, da CPAD. Excelente. Nesse material você vai encontrar aí tipo de professor, tipo de aluno. É um material excelente. Também não pode faltar o Guia da Escrita de Steven Pink. Steven Pink. Ali você vai encontrar uma frase muito interessante. Nós falamos bastante. Né? Batatinha quando nasce, pontinho, 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 pontinho. Aí você deve estar dizendo assim, ó, esparrama pelo chão. Não é esparrama pelo chão, é espalha a rama pelo chão. Por que essa nossa concepção? Porque o nosso ensino, a nossa língua, ela contrai muitos termos e ela tenta melhorar muitas frases. E aí ela perde o seu significado. Então não é esparrama pelo chão, é espalha a rama pelo chão. Também um livro aí excelente, já é bem antigo, da Jumerp, chamado A Pedagogia de Jesus, de J.L. Price, tá? A Pedagogia de Jesus mostra que Jesus foi o maior mestre de todos os tempos, porque ele conseguiu trabalhar dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo espaço, um publicano, um homem sanguinário, um homem sanguíneo ou colérico, como queira. Ele conseguiu trabalhar ali um sicário, ter junto a si zelote. Jesus foi um referencial em gestão de pessoas. Então a pedagogia de Jesus, ela foi demasiadamente eficaz, eficiente no gerir e na gestão de pessoas. Então esses são os materiais que, se você puder e quiser dar uma boa aula de didática, eu te aconselho a estar fazendo esse investimento, tá bom? Esse investimento vai te ajudar a ser um professor melhor, a entender que tipo de professor você é, que tipo de aluno você é, entendendo que não basta eu querer ser um professor, eu preciso remir o meu tempo. O que é remir o meu tempo? É tirar melhor proveito do meu tempo. E com isso, eu vou conseguir ser eficaz no meu aprendizado, no meu ensinamento, porque para eu ensinar eu preciso primeiro aprender e eu preciso desenvolver técnicas de como ensinar e para quem eu estou ensinando. É uma grande responsabilidade o Ministério do Ensino, tendo em vista que em Efésios 4:11 está dizendo ali que uns apóstolos, outros profetas, outros pastores, evangelistas e mestres. Então é uma grande responsabilidade que precisamos
está aperfeiçoando, pois estamos lidando com vida. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Na minha aula, eu estou trabalhando e trabalhei também a concepção do que é educação. Educação, dentro de uma definição geral, educação é o fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e funcionamento da sociedade. Então, essa é a definição geral para, para educação. Educar hoje é conduzir para fora, tirar sutilmente. Dentro dessa concepção, o aluno ele não é visto mais como uma folha em branco. E o professor, ele não é o portador de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, onde ele é a referência maior de todo saber. O professor, ele é um facilitador, ele é um auxiliador, ele é quem conduz, ele é quem direciona a criança, o jovem, o idoso, o homem, a mulher, até o conhecimento. Ele faz esse papel de mediação. Então, dentro de uma concepção de uma aplicação geral, a educação ela não fabrica a máquina, ela apenas, ela apenas faz essa máquina funcionar. A máquina já está pronta. A educação ela só faz essa máquina funcionar, ela só ensina como faz para essa máquina funcionar. Ela traz os meios para essa máquina chamada sociedade funcionar. Então, dentro da educação, nós vamos ter a educação formal e educação informal. Quando que a educação formal foi eficaz? Quando a educação informal ela era presente. Quando a educação informal por parte do pai, por parte da mãe, dos tios, dos avós, ela era eficiente, a educação nas escolas, nos cursos, nas igrejas, nas faculdades, elas eram eficientes, porque havia-se uma base dentro da educação informal, que era a educação que vinha, era dita educação familiar, a educação que vinha de casa. Hoje, com a concepção de ensino, que as crianças são levadas muito cedo para as creches, às vezes na maioria das vezes, há uma transferência. Qual é a transferência? Não se há uma base informal de princípios e valores e caráter, não há essa base. E dentro dessa dificuldade vai acontecer o seguinte: se transfere toda a responsabilidade para o ensino formal. E dentro dessa responsabilidade que há o ensino formal, se o professor não for um bom pedagogo, se o professor não for um especialista em assuntos educacionais, que é o pedagogo propriamente dito, e não entender de pedagogia nem tampouco de didática, ele não vai conseguir formar um indivíduo sociável, ele não vai conseguir formar um indivíduo que esteja em sintonia com o meio que ele vive. Por que ele não vai conseguir? Porque não há uma base informal de princípios e valores familiares. E dentro dessa grande dificuldade, a educação ela pode ser formal ou informal. E qual é a regra para o educador? Ele precisa ter responsabilidade no Ministério do Ensino e entender o valor desse ensino. Se trouxermos para o meio cristão, vamos utilizar Efésios 4:11, vamos utilizar Tiago 3:1 e também Filipenses 1:6, sabendo que é de suma importância, pois quanto mais é dado ao indivíduo, mais é cobrado. E o mestre ele tem a responsabilidade de estar a cada dia se atualizando. Ele não deve fazer isso com pesar, com tristeza, mas ele deve fazer isso com alegria, porque ele está formando indivíduos para a vida toda.
Aquele que palestra, aquele que prega, às vezes palestra uma vez só, prega uma vez só para um dia, para um mês. Mas aquele que ensina, ensina para uma vida toda. Comênio, um grande ensinador, ensinou para a vida toda. Pitágoras, um grande ensinador. Os seus ensinos estão aí para a vida toda. Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes dentro da filosofia, do amor à sabedoria, ensinaram para a vida toda. Tanto é que o seu tempo já passou e os clássicos deles ainda permanecem instigando e confrontando a nossa vida. Se o ensino ele não confronta as tuas bases, ou o pedagogo ele é ineficaz ou tem alguma coisa fora do lugar. Porque o ensino ele traz para a nossa vida a necessidade de aperfeiçoarmos e estarmos sempre melhorando e aprofundando cada vez mais, pois aprender é sempre muito bom, tá? O que é pedagogia? Pedagogo, na verdade, é o especialista, guarda isso. Pedagogo é o especialista em assunto educacional. É o que entende como funciona a educação formal e a educação informal. O pedagogo é aquele que consegue estar próximo ao aluno, mantendo um feedback, mantendo uma conversa agradável e trazendo um ensino de forma eficaz para a sala. Mas o que é a pedagogia em si? É o conjunto de conhecimento sistemático relativo ao fenômeno da educação. O que é a pedagogia? É a organização que prepara o indivíduo para a tarefa da vida social. A pedagogia vai ser aquela área que pega o ensino e divide ele em etapas. Nós não temos a escola primária, o ensino fundamental e o ensino médio dentro da concepção do Brasil. Isso faz parte da pedagogia dentro da matriz básica curricular do Brasil. Acredito que seja assim que se pronuncie. Então, a pedagogia ela vai trazer de forma sistêmica a necessidade do aluno segundo a idade que ele tem, segundo a necessidade que o irá inserir à sociedade. Quase que a palavra que não sai, tá? Mas a pedagogia, então, ela vai ser a sistematização do ensino dentro dos fenômenos educacionais. Vai ser a organização. Um curso técnico, ele tem uma organização pedagógica. Uma escola bíblica dominical, ela tem uma organização pedagógica. Qual é essa organização pedagógica? Ela divide a revistinha dentro do trimestre, dentro de um assunto específico, com textos correlatos àquele. Um curso de elétrica, ele vai trabalhar física, ele vai trabalhar matemática, ele vai trabalhar equações, ele vai trabalhar segurança do trabalho, resistência dos materiais. Então, o que é isso? É a pedagogia. E o que vai ser a didática? Aí que vai vir a grande sacada. A didática, ela vai ser a habilidade que o pedagogo tem de utilizar a arte de ensinar. Ele vai conseguir transmitir não só informação, mas a capacidade do indivíduo colocar em prática aquilo que ele está ensinando. Não só transmitindo e enchendo a cabeça do indivíduo de informação. Didática, aqui ó, vem do grego didaktike. A arte de ensinar é a ciência, é a técnica. Pode haver dentro dessa técnica métodos filosóficos, aquele que ensina filosofando, tem aqueles que ensina de forma psicológica, dentro da psicologia, outros que ensinam por métodos históricos, sociais, tem aqueles que ensinam de forma melhor, se tratando da religião, de forma teológica, de forma
histórica, de forma arqueológica, de forma linguística, dentro das muitas variantes dentro de um texto ou de um termo teológico. Então, a didática, ou didaktike, a arte de ensinar, que vem do grego, ela vai ter como alvo, o alvo da didática é o ensino e a aprendizagem, tá? Esse é o alvo. O alvo é o ensino, a eficiência da teoria, e a aprendizagem, a eficiência da prática, o quanto aquele indivíduo ele assimilou o assunto e como que ele vai conseguir levar aquilo para a vida dele. Isso vai ser a aprendizagem. E dentro da aprendizagem, o indivíduo ele vai aprender fazendo, não só deixando a cargo do professor manipular ou manusear a turma. O aluno ele vai acrescentar à sala de aula, ele vai acrescentar ao meio que ele está, não com o intuito de disputar quem ganha ou quem perde, mas acrescentando, visando o seu crescimento e visando o seu aperfeiçoamento. Qual o método que pode ser usado pela didática? O método oral, o método visual, o método por vídeos, oral e visual, ou até mesmo prático. Pode ser usado o método à distância, como eu estou fazendo aqui agora. Estou fazendo aí um resumo e trazendo o ensino à distância, por videoconferência ou por vídeo gravado em MP4, entre outras muitas funções. Então a didática ela vai ser versátil e vai ter muitas ferramentas ou campos de atuação. Pode ser oral, por uma palestra, pode ser visual, por meio de um vídeo aula, pode ser à distância, por intermédio de videochamada, pode ser por aulas gravadas, entre outras muitas, ou presencial, com utilização de quadro branco, quadro negro com giz, quadro branco com piloto, ou data show, entre muitos outros recursos, desenhando em quadro, desenhando em folha branca. A didática ela vai te dar essa versatilidade, esses muitos braços, essas muitas possibilidades. A didática também ela tem metas. Qual é a meta? O aluno. O aluno ele precisa assimilar o aprendizado. Aí vai ser medida a eficiência no ensino, a aprendizagem no ensino. Qual é a meta? Orientar o professor e o ensino, e evitar o desperdício de tempo. Não adianta o professor entrar em sala de aula falando de física quântica, de astronomia, de línguas primitivas, se o aluno não entende a matéria básica, o básico daquilo que ele está tentando assimilar. Eu não tenho como trazer para o indivíduo equações diferenciais, equações de segundo grau, Laplace, entre outras equações de cálculo numérico, educação financeira, entre outras, se o indivíduo não sabe multiplicar, subtrair, dividir, entre outras finalidades básicas dentro das equações matemáticas basilares. Então, a didática ela vai versar a eficiência. Guarde essa palavra. A didática vai versar a eficiência dentro do ensino-aprendizagem. Qual o alvo da didática? Orientar o professor ao ensino. Quem é o público principal? É o aluno. O aluno é o público principal. Mas a didática ela vai orientar o professor no ensino. O professor ele pode ter técnicas pedagógicas dentro da área educacional, sim, mas o que vai orientar ele dentro da sala de aula é a arte de ensinar, é a técnica que ele vai desenvolver para conseguir alcançar o aluno. É aquela aula que o professor ele leciona e o aluno não consegue olhar para o relógio para ver a aula passar. Ele terminou aquela aula e está com desejo de uma outra aula,
porque a didática desse professor foi boa, a arte dele ensinar foi boa. E esse ensino é tão eficaz que esse aluno vai levar para toda a sua vida. Quais foram as grandes referências da didática que nós temos nos nossos dias, para o nosso tempo? Nós temos o Sócrates, por meio da maiêutica. Nós temos os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, se não me falha a memória, que eram os chamados naturalistas, tentavam filosofar explicando como que funcionava a natureza, se veio por origem do ar, da água, dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, ou por intermédio de Comênio, como eu já falei, João Amos Comênio, do século XVII, da Didática Magna, que falava o seguinte: todos são capazes de aprender. Você que está assistindo esse vídeo, não sei se de dia, se de noite, não sei se um ano após esse, você é capaz de aprender. Você só não encontrou ainda um método eficaz. Você precisa, primeiramente, remir o seu tempo. O que é remir o tempo? Tirar melhor proveito do seu tempo. Aquilo que você tem por prioridade, você desenvolve melhor. A Bíblia vai dizer: daquilo que o homem é vencido, do mesmo ele se faz servo. Você deve ser senhor do tempo da sua vida. Se você der prioridade a aprender, a estudar, você vai conseguir desenvolver técnicas da didática, da arte de ensinar. Você não vai conseguir somente aprender, mas também transferir isso para outras pessoas. Não enchendo a cabeça dela de informação, mas dando para ela um aprendizado para toda a vida. Você pode utilizar dentro do ensino métodos. Você pode ter conteúdo, você pode ter planejamento, mas se você não fizer disso uma arte, ou seja, ter arte de ensinar com afinco, com entrega, com dedicação ao ensino, você não será um bom didata e, por mais que você seja formado nas faculdades seculares em pedagogia, sendo assim um pedagogo, você vai ser um pedagogo na teoria, mas na prática você não conseguirá ser eficaz. Para encerrar, você pode utilizar na didática conteúdos de apostila, de livro, você pode utilizar anotações em caderno, mas é sempre bom você utilizar fontes de bons livros, indicar bons autores e manter a sua vida de leitura sempre ativa. Se você é um educador cristão, leia a Bíblia, medite na Bíblia, ore pedindo a Deus orientação para a sua vida. Se você é lecionador de matérias seculares, invista em materiais, contribua com o investimento de outras pessoas que com seus livros, compre livros, porque isso vai acrescentar muito e muito a sua vida, tá? A meta da didática é o ensino-aprendizagem, ela orienta o professor ao ensino, ela evita desperdício de tempo, ela harmoniza o ensino e as possibilidades e as necessidades do aluno. Ela harmoniza o ensino ao aluno, a vida do aluno. E esse aluno, ele vai levar esse aprendizado, ele vai levar isso que ele aprendeu para toda a vida. Ele vai desenvolver, se ele ler bem, ele vai conseguir escrever bem. Se ele escreve bem, ele vai conseguir se expressar bem por meio da escrita. E vai chegar um momento que será perguntado para ele por que esse desejo de estudar foi despertado nele. Porque houve em você um bom pedagogo, uma habilidade de desenvolver a arte de ensinar, que incentivou esse indivíduo para a vida toda. Tá ok? Nem todos os alunos são iguais,
porém, todos somos capazes de aprender a partir do momento que colocamos isso como prioridade para as nossas vidas. Breve eu volto com a segunda parte dessa aula. Esse é um resumo da aula que já foi lecionada, então eu já volto com a parte final, onde eu vou estar falando do que é ensino, do que é aprendizagem. Vou falar tipos de professores, tipos de aluno, tá ok? É o que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar tratando na minha segunda aula, que eu vou estar lecionando. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha, porque será de bom proveito para a sua vida. Comente se tem gostado dos meus vídeos e siga aí as nossas redes sociais. Graça e paz a todos.